Bem-vindos a mais Talk Play, o podcast do empreendedor da Cashme. Eu sou Ailton Zani, aqui ao meu lado Mauro Seron. Oi, gente. E a nossa convidada especial, Marina Daulizio. Marina que é diretora de produtos e diretora de operações da Cashme. Marina? Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, Marina. Marina, para a gente começar, conta um pouquinho da tua história pra gente. Quem que é a Marina? Quando você começou? Como que foi o seu início na Cashme? Conta um pouquinho da Marina pra gente. Boa, vamos lá. Acho que é legal comentar que, assim, o meu relacionamento aí com o home equity, né, com crédito com garantia de imóvel, ele começou um pouquinho antes da Cashme. Eu vim da concorrência, né, então eu vim da Acreditas. Inclusive conheci o Ailton de lá. Verdade, hein? Longa data aí. E eu entrei na Acreditas por uma sorte, vamos dizer assim, do destino. A minha intenção enquanto carreira, né, sempre foi banco. Eu trabalhei 2 anos antes disso no Itaú. E hoje em dia acho que posso dizer que assim, foi uma grande surpresa e muito grata além de tudo, porque minha carreira era para ter sido crédito, risco, e putz, tropecei no home equity e meio que me apaixonei e fiquei, né? Mas, para quem não sabe, né, eu comecei como consultora comercial lá na Acreditas, sempre muito numa pegada consultiva, né? Então, o meu modelo de vendas, ele sempre foi um modelo voltado para a solução, para o cliente, pensando na necessidade dele. E aí, tive a oportunidade, ainda na Acreditas, de passar pela área de ativos. Então, um pouco da minha formação, né, de engenheira civil contribuiu para isso, mas o principal ponto, né, que me levou a ter esse convite do VP de crédito lá da Acreditas foi o fato de eu ter um bom relacionamento com as áreas, né? Então ele falou, puxa, vem para cá, você tem muito conhecimento aí da parte de ativos, mas tua ponte, né, tua comunicação com as outras áreas é o que realmente vai fazer a diferença. E aí, por incrível que pareça, esse foi o meu primeiro projeto, né, de processos. Então, já era um caminho aí bem desenhado, bem traçado, eu só não sabia. E foi um projeto muito legal, eu fiquei 1 ano em ativos, fazendo toda a estruturação, fazendo toda essa ponte de comunicação com o comercial, entendendo ali como deveria rodar o processo, né, toda a parte de sistema, de contato com as prestadoras de serviço, mas eu sabia que eu ainda tinha um pouquinho ali do meu pé em comercial, e aí eu pedi para voltar para o comercial ali, né, da Acreditas na época, fiquei mais 1 ano. E em 2020, fui convidada aí pelo Juliano e pelo Felipe Bergamaschi, que já saiu da Cashme, para estruturar o online da Cashme, né? Então, o online, ele é o canal ali B2C. Então, assim, foi um desafio muito, muito bacana. Foi, de fato, ali o meu primeiro projeto onde eu pude juntar um pouco dos 2 mundos que eu gosto, que é a parte de gestão de pessoas e a parte de processos. O online, ele é uma célula que, desde o início, ela foi 100% pautada em qualidade, processo e com esse mindset, né, com essa cabeça de como entregar uma solução que faça sentido para o cliente. E foi muito legal porque a partir disso a gente conseguiu tirar N outros projetos, como a própria Educme, né, que é a nossa área de treinamento operacional. Inicialmente era só comercial, mas virou operacional. E o próprio Middle, né, que, querendo ou não, acaba sendo uma vertente ali do que a gente fazia muito no online, de estruturação de proposta, qualidade ali da nossa esteira, né? Então, acho que é um pouquinho disso aí de uma maneira bem resumida. Boa, Marina. Muito, muito legal. Processos, pessoas e a experiência comercial que você teve, né? E aí, como é que é, assim, porque quando você está na linha de frente, né? Você vai e tenta fazer, né? Agora, quando você vai ter que estruturar um processo e fazer com que pessoas entendam, é muito mais complicado, né? Sim. E como é que, assim, e qual que foi a maior dificuldade disso? É fazer o pessoal entender? Ou é elaborar algo que faça sentido para todo mundo? Acho que é um pouco dos dois, né? Eu acho que é uma coisa que eu falo muito até hoje pro meu time ninguém gosta de mudar. Se eu virar pra você e falar assim, ó, agora, a partir de agora a gente vai fazer desse jeito, você não vai gostar. Você vai virar e falar, não, mas o jeito que eu faço é muito bom. Funciona, eu tô confortável, é agradável. Então, mudança é sempre um desafio, né? Então, trabalhar essa gestão de mudança e ter agentes de mudança junto com você facilita muito. E eu acho que dentro de mudar existe uma questão muito forte de como você vende essa mudança para as pessoas, né? Então, se eu entender o que é valor para você, quais são as suas necessidades, o que você precisa dentro do que eu tô propondo, talvez fique um pouco mais fácil de você comprar. E
claramente as pessoas não compram de primeira, tá? Existe todo um trabalho ali, né, de reforço, de comunicação, de treinamento, de estruturação de processo para mostrar que aquilo faz sentido, né? Então, acho que dentro da minha linha de trabalho tem muito da questão de processos, mas tem muito da questão de fatos e dados. Acho que com fatos e dados você argumenta melhor, você convence, você vende. Né? Então, e isso é muito legal, né? Porque eu saí do mundo de vendas, mas, querendo ou não, eu continuo vendendo ideias, Sim. mas para outros clientes e para determinados fins, né? Marina, quando a gente, pelo menos eu, quando penso na Marina, vejo a Marina, porque assim, tem pessoas que quando você olha a pessoa, você enxerga uma qualidade nela, eu até falei aqui da Magali, eu vejo a Magali, eu vejo liderança, a palavra que me vem na cabeça. Na Marina, o que me vem à cabeça é comprometimento, processo, que é o que você falou agora, competência, né? E assim, Marina, que eu acho que são 3 pilares aí fundamentais que você tem, que foram fundamentais para o teu crescimento, que foi um crescimento rápido, Sim. né? Só que eu vejo isso muito em você, né? Essas 3 competências, esses 3 pilares. Como que foi, Marina? Você comentou que você foi do comercial, aí foi para ativos, tem minha formação, Ailton, sou engenheira também, mas como que foi, Marina, essas mudanças rápidas, né, de uma área comercial para ativos, agora diretora de produtos, como que foi tudo isso? Como que foi lidar com isso, encaixar tudo? Você já tinha um plano, já tinha um objetivo, ou você foi vendo oportunidades, ou alguém viu isso em você? Como que foi? Acho que uma coisa legal para comentar é, como eu comentei no início, né, assim, minha vontade inicial era muito crédito e riscos. E quando eu recebi essa oportunidade até de ser comercial na Acreditas, eu falei, o que eu vou fazer? Gente, eu não gosto de falar no telefone, né, e inclusive um ponto muito curioso é, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito tímida. Então, eu olhei para aquele desafio e falei, ok, é a oportunidade que eu tenho de me superar, né, de evoluir, de tentar mudar um pouco da minha essência, né? E eu sempre tive muito isso dentro de mim, de como eu posso mudar e me adaptar e evoluir. E eu acho que muito da minha trajetória ela é pautada em escuta ativa, né, principalmente, em entender quem são os modelos que estão ao meu lado, como essas pessoas cresceram, como elas se desenvolveram. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito aberta a escutar, a entender as oportunidades que eu tinha na minha mesa para evoluir. Então, assim, quando o VP, por exemplo, da Acreditas, o Rômulo, me chamou para fazer a estruturação de ativos, eu enxerguei aquilo como uma oportunidade. Eu já tinha interesse em ser líder e eu tinha uma competência que era parte, né, de engenharia civil, e essa parte de raciocínio lógico, etc. Então, é um casamento de oportunidade versus competência, né? E eu procuro sempre deixar muitas portas abertas. O Juliano mesmo, quando ele começou esse processo de convencimento de, talvez, né, a ideia de sair do comercial e abraçar novos desafios, ele sempre brincava comigo, né? Onde está mais o seu coração? E eu sempre fui muito transparente com ele e sempre fui levando isso de uma maneira muito clara até o momento onde, de fato, tanto ele quanto eu entendemos que, putz, faz sentido agora. Vamos abraçar, vamos pra cima, né? Então eu acho que eu sempre procurei aprender muito com os outros, aprender muito diante das situações. Sou uma pessoa que, apesar da cara de brava, né, eu sou uma pessoa muito fácil de lidar assim no dia a dia em termos de compreensão, de escuta, de entender as situações. Sou uma pessoa muito, muito analítica, então eu acho que esse lado um pouco mais pé no chão, mais calmo, mas ao mesmo tempo agressivo nas ações, né, de tomada de decisão, de enxergar as oportunidades, foi o que me gerou essa oportunidade de crescimento rápido, né, e exponencial. E assim, de novo, né, sempre deixando muitas portas abertas. Então, o meu relacionamento com o Juliano, ele é de longa data, né? Desde a época de Creditas, era um vai e vem de, puxa, vem pra cá, mas agora eu tô bem aqui. E aí, a hora que eu não tava mais tão bem, tão animada, ele falava, vem pra cá. Eu falava, agora não dá. Então, era um negócio que você, né, ia e vinha, mas sabia que tinha alguma coisa para acontecer, mas talvez ainda não fosse o momento, né? Então, sempre tive muito essa paciência para esperar, avaliar e entender as minhas oportunidades. E acho que foi nessa toada, né, nesse ritmo que eu fui crescendo e enxergando essas lacunas. E, assim, sempre de uma maneira muito calculada, mas também, assim, falando, puxa,
Tem um risco aqui? Tem, mas ok, eu quero correr esse risco, eu quero entender o que tem aqui desse lado. E foi dessa forma que eu acabei assumindo, por exemplo, produtos, estruturando a área de processos dentro de produtos e recentemente assumindo crédito e ativos, que são mundos relativamente novos, né? Ativos nem tanto porque eu já fiz no passado, mas pensando em todo o meu escopo, minha cadeira atual, elas conversam, mas ao mesmo tempo são coisas assim, aqui é um planejamento, a estruturação, você tem o seu tempo, do outro lado não, é o operacional, é a correria, atende ali o comercial, mas ao mesmo tempo cuida da qualidade, cuida do lead time, então são coisas que elas se complementam, mas ao mesmo tempo geram sentimentos e geram, questões ali que conflitam às vezes no dia a dia, mas putz, é um desafio muito legal. Isso que você falou é bacana, né, do risco, né? Acho que todo passo que a gente vai dar sempre tem risco. Em tudo tem risco, na verdade, né? Tem gente que quer ficar ali na zona de conforto, até você ficar... A pessoa... Só de você ficar na zona de conforto, você está ali assumindo um determinado risco. Em tudo existe risco, né? Mas agora a convicção, o comprometimento com aquilo, né? A forma que você lida com as situações é o que vai fazer de fato a diferença, né, Mauro? Não, sem dúvida. E ela está falando de crédito, né, no começo, e a gestão de risco, né? Quer dizer, gestão de risco claro, você vai assumir risco, né? Tem que assumir. Óbvio que você não vai sair de peito aberto, você tem que saber o que você está fazendo, né? Sim. E aí mitigando o máximo, né, o que for possível, mas nem sempre é possível, né? Uma dose de risco ali você vai assumir, né? Então, mas... É o preço que você paga para crescer também, né? Para se desenvolver, para alcançar algo. Você tem que assumir risco, o risco faz parte. Faz parte você pegar e você assumir risco. Agora tudo depende de como você lida com esse risco, né? E do conjunto. E do que você está buscando, quer dizer, né? Qual que é o prêmio do risco, né? Todo risco tem um prêmio, né? Então, né, vale a pena eu ir fazer isso, né? Se der errado, pode acontecer tal coisa. Então eu vou fazer isso para que não dê errado, né? Sim. Mas aqui dá para segurar. Agora, se der certo, né? Aí vai ficar muito legal. A gente fala né? muito com o empreendedor aqui, e o empreendedor ele tem que assumir risco, né? O ponto é, você tem convicção, você Sim. tem uma visão macro ali do todo, você sabe onde você quer chegar, então tem que assumir risco, o risco faz parte. Se você não se mexer, você vai estar assumindo risco, ponto. Em tudo sempre vai ter risco. O risco ele faz parte do jogo. A questão é como você lida com o risco, né, Marina? Do crescimento, de chegar no teu objetivo, acho que esse que é o ponto. E assim, eu acho que também tem um ponto muito importante, né, que você falou. Se eu ficar tem risco, se eu for tem risco, mas o que existe do outro lado, né? O que hoje é mais confortável, vamos dizer assim? Onde eu ganho mais, né? E para onde os números apontam o sucesso? Né? Então, quando a gente olha uma oportunidade ali à frente, e assim, hoje o meu time ele é muito acostumado a esse mindset de mudanças, né? Então, eu toda vez, né, que eu ou assumo uma nova estrutura ou vejo uma oportunidade, né, de construir algo, eu sento e planejo. Então eu olho e eu falo, ok, do jeito que está hoje, o que eu consigo? Né? Até onde eu chego? De que maneira eu ajudo, por exemplo, a Cashme? Mas se eu for para esse caminho, né, como é que eu consigo crescer? Quais áreas eu atendo? Né? Quais são os objetivos que eu alcanço? Então, ter esse planejamento, ter esse olhar, né, de risco e retorno, né, essa balança sempre se equilibrando. Ou, às vezes, ela pode pender um pouco mais para um lado ou pender mais para o outro, mas aí isso é a questão do risco calculado. Mas de você saber o quanto vale a pena aquele movimento. Ele é certeiro? Não. A gente sabe que, né, para toda ação existe uma reação e a gente tem que pagar, vamos dizer assim, o preço disso. Mas aí eu acho que entra um ponto também muito legal e que eu sempre tive durante toda a minha trajetória, que são mentores, né? E não são mentores formais, são mentores informais, são pessoas que você confia, que você pode sentar, que você pode ter um diálogo aberto, né? E realmente perguntar, falar, isso aqui faz sentido? Se eu for para esse caminho, será que... O que eu preciso saber em cima desse caminho, né? Quais são os pontos que ele vai me agregar? E, geralmente, se você tem essas pessoas do seu lado, elas já passaram por muitas coisas. Pessoas que percorreram o caminho. Exato. Podem não ser pessoas tão velhas, pensando em idade, né? São pessoas experientes, mas são pessoas que você confia, que você sabe que vão te dar conselhos sinceros e que vão virar e falar, putz, isso aqui não faça. Ou isso aqui é muito legal, tenta aí, mas ajusta aqui, mas vai pra cá, vai pra lá. Então, eu acho que
durante toda a minha trajetória eu contei muito com isso e eu fomento muito isso também dentro do meu time. Eu não sou a pessoa que vou trazer todas as respostas para os meus diretos e nem para os meus colaboradores que estão plugados à minha estrutura. Mas com certeza tem alguém, ou dentro da empresa, ou né, da sua família, do seu círculo de confiança, que vai te trazer esse apoio. Eu acho que isso vale, seja para uma carreira né, enquanto CLT ou um empreendedor, para o que for na vida. Né? A gente sempre tem que ter pessoas nos orientando e, às vezes, sendo aquela voz da consciência, né? Muito legal. E assim, a gente falou do risco de assumir ou não assumir, né? Que está assumindo, e você falou do medo, né, das pessoas, não sei se medo, mas assim, da dificuldade da mudança, né? E a não mudança também é uma mudança, né? Sim. Porque o mundo todo está mudando, né? Então, quer dizer, você sempre vai estar, né? Não é uma questão de escolha, né? É uma questão de se adaptar e fazer aquilo que precisa ser feito, como a gente estava falando um pouco antes aí. Sobrevivência, às vezes. De até. sobrevivência, né? E eu queria pegar o gancho que você falou, né? Porque que é muito legal, né? Porque assim tem a ver com a escutativa, né? Que você tinha dito, né? Acho que isso tudo faz parte, né? Porque não adianta também você ter bons mentores, né? Ou ter uma equipe forte, né? Embaixo de você, se você não souber ouvir de uma forma genuína e transformar isso em ações, né? E acho que isso deve ter acontecido bastante, né? Contigo nesse processo aí, né? Sim. E assim, né, essa questão só encaixando também no que o Mauro tá falando, a questão do olhar, né, de você olhar o ambiente, de você olhar as oportunidades, né, você está no ambiente corporativo, ou você é empreendedor, você está no mercado, como que você enxerga uma oportunidade, né? Eu, particularmente, quando eu quero encontrar alguma oportunidade no mercado, eu começo a conversar, eu saio, conheci, por exemplo, a Cash num evento, numa feira, É Sim. verdade. né? E aí olho o que está acontecendo, eu escuto e dali eu tento encontrar, opa, tem uma oportunidade aqui, né? Tento olhar o mercado, olhar o todo, visão macro. Acho que é muito disso, né, Marina? De você observar o ambiente, né? Tentar olhar ali alguma dor, né? Para você de repente propor alguma solução, porque muitas oportunidades elas são construídas. Não é que alguém chega para você e fala, ó, tá aqui uma oportunidade para você, Perfeito. Marina. Não tá desenhadinho, bonitinho. Você tem que criar a oportunidade. Perfeito. E é exatamente esse o ponto, né? A gente tem que sempre observar muito o ambiente, ele pode ser micro, né, uma empresa, ou ele pode ser macro, que é o mercado, né? Então, pensando no empreendedor, geralmente vai ser um macroambiente, né? Vai ser uma macroeconomia onde a gente vai estar olhando ali um cenário e tentando enxergar lacunas, enxergar oportunidades, né? E quando a gente pensa num microambiente, a exemplo da Cashme, é a mesma coisa, né? Então, acho que conhecer o nosso produto ele é fundamental, mas em conhecer as lacunas do nosso produto é melhor ainda, porque eu sei onde está a dor do meu cliente, eu sei onde está a necessidade do meu cliente e como eu faço isso se transformar em algo positivo, né? Porque o que está todo mundo fazendo é fácil, mas existe uma competitividade gigantesca e uma barreira, apesar de ser né, de entrada baixa, você vai ter que marchar muito, você vai ter que remar muito para conseguir se destacar no meio. Agora, onde o mato está alto, onde as pessoas não gostam muito de entrar, onde as pessoas têm mais dificuldade, é geralmente onde estão as melhores O oportunidades. caminho é Né? mais árduo, mas vale a pena. Vale a pena. É Mauro? gestão do risco ali, né? É Risco-retorno. gestão do risco. Ah, eu vou assumir o risco de fazer isso daqui, eu vou assumir, mas a recompensa ela pode ser grande também, né? Ou eu vou fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Esse que é o ponto, né? Exato. Agora, uma outra questão, né? Que é assim, né? Você compartilhou aí a tua história conosco, o teu crescimento também. Você está numa fintech que está crescendo muito, eu também estou, o Mauro também está, que é a Cashme, que está crescendo muito, você tem uma equipe grande, toca ali várias áreas, está à frente de várias áreas hoje da Cashme. O ponto é, como que você consegue lidar com tudo isso? Porque são muitas tarefas, né? O empreendedor lida com isso diariamente, a equipe lida com isso diariamente, com diversas funções, diversas atividades ali. Como que é ter esse jogo de cintura? Como que funciona, Marina? Porque a vida no dia a dia, assim, surgem
muitas coisas. Como que você lida com isso, com a priorização? Como que é, Marina? Porque para você conseguir tocar e conseguir dar vazão e ter êxito, você tem que ter uma estratégia. Sim, e eu acho que essa é a palavra de fato, né? É ter estratégia, mas a estratégia acaba sendo muito ampla, né? Porque ela pode mudar a todo momento, mas eu tenho que ter um plano de jogo, vamos dizer assim, padrão. E hoje eu tenho muito isso, né? Então, assim, eu procuro ter rotinas muito bem definidas, agendas muito claras, né? E o que é inegociável para mim, pensando em visibilidade do negócio, né? Então, não vou conseguir estar em todos os lugares. Hoje, para mim, isso já está muito claro. É muito gostoso você poder estar próximo, às vezes, do time, né? Botar a mão na massa, mas não é a realidade. E para você poder crescer, você, às vezes, vai ter que dar um passo para trás. E acho que, assim, tem N pontos que, né, fazem a gente chegar nesse caminho. Acho que o primeiro ponto, para mim, é time. Então, ter pessoas que você confia e que você consegue enxergá-las como sucessores, inclusive, é fundamental, porque elas não vão ser idênticas a você de jeito nenhum, elas vão ter pensamentos diferentes e isso é o que constrói, inclusive, né, uma boa entrega de resultado, um bom produto, porque você tem olhares distintos, mas são pessoas que compactuam, vamos dizer assim, dos mesmos valores, das mesmas questões éticas, dos mesmos princípios e objetivos, né? Então, existe um alinhamento claro de para onde nós estamos indo, porque senão cada um vai remar para um lado e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, o time, né, como a própria Maga com certeza já disse, quem tem time tem tudo, e é verdade, tá? Mas esse time ele precisa ser muito qualificado para fazer a roda girar. Então, uma parte que para mim é muito importante é a questão de treinamento, de qualidade, de alinhamento de processo, né? Então, o time ele tem que saber o que ele precisa fazer no dia, porque senão o gestor ele vai ter que entrar no dia para apagar incêndio. E aí a sua agenda ela se torna um tremendo apagar de incêndio, um tremendo caos. Então, o gestor, quando ele está num nível operacional, ele tende a ter rotinas muito bem estruturadas para acompanhar esse andamento, né, da tua agenda. Então, um gestor comercial, ele vai olhar a carteira, ele vai fazer a gestão de pipeline. Um gestor de produtos, ele vai ter que olhar ali para o dia a dia, né, da construção dos processos, do que está sendo desenvolvido, mas ele também precisa ter tempo para pensar. Então, se essa cadeia, se essa estrutura não estiver muito bem montada, sua agenda muito bem definida, você não consegue evoluir. Então, é realmente ter esse planejamento estratégico de agenda, rituais bem definidos, um time bem estruturado, para que você comece, né, a enxergar as oportunidades, o seu cérebro seja, vamos dizer assim, arejado, para você conseguir olhar e falar, opa, aqui tem alguma coisa. E sempre pensando que, numa estrutura bem, né, bem definida, a gente tem pessoas num nível operacional, num nível tático e num nível estratégico. E se você consegue montar, né, essas camadinhas, ou até tá em camadas intermediárias, vamos dizer assim, você vai ter tempo para olhar para o amanhã. E é muito do que eu faço. Então hoje, enquanto eu tenho pessoas que olham para o hoje, ou para a semana que vem, vamos dizer assim, ou para a meta do mês, para as entregas do mês, eu consigo olhar para daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano. E onde a gente quer chegar, o que a gente quer ter. E, óbvio, com um objetivo muito bem alinhado em toda a estrutura. Porque se não tiver uma clareza de para onde a gente está indo, não funciona. E um outro ponto que para mim é fundamental é comunicação. Então, assim, para todas as pessoas hoje que trabalham comigo, todas elas sabem que eu sou extremamente transparente. Eu não sou, né, não é uma comunicação agressiva, não é nada disso. É uma comunicação clara e assertiva para drivar as pessoas do para onde a gente está indo. Por que a gente precisa fazer isso? Como a gente faz isso? E, óbvio, dando sempre espaço para essas pessoas poderem trazer ideias. Porque senão a gente fica meio que doutrinando a galera e levando tudo para um único caminho. E não é isso. As pessoas, elas compram as ideias quando elas enxergam que aquilo tem um valor para elas. Então, como eu gero valor para as pessoas? Então, eu acho que é um pouco de tudo isso, né, que faz com que a gente consiga ter essa estratégia, ter esse senso crítico, né, e ter tempo para gerenciar tudo, né? Essa gestão de tempo ela é fundamental. É interessante, mas a gestão de tempo é fundamental. Acho que vale a pena falar, mas eu queria só pegar um outro pontinho antes, que assim, né, que é da transparência, né, que você falou, e da comunicação. E a gente estava falando, né, como trazer as pessoas, como romper, né? E acho que você já deu uma dica boa, né? Porque assim, se você tem que fazer algo que você tem dúvida, né, a resistência é maior. Mas se você entende o porquê que está fazendo isso e aonde você vai chegar,
né, a tendência é aceitar, né? E como você disse, né, a gente muitas vezes fica no dia a dia, né, na rotina e tem que entregar a meta do mês, né? Então não dá para ficar olhando lá para frente, né? E aí chega uma mudança do nada e você fala, poxa, mas por quê? Porque tem alguém que está olhando lá na frente, né? E aí fazer esse processo de comunicação, né? É, e ouvir das pessoas. É difícil também, né, para você, né? Porque eu imagino ser bombardeado de ideias o tempo todo, né? E aí poder processar isso, né? E fazer com que todo mundo participe, né? De certa Uhum. forma, né? Mas que faz a diferença, né? Na hora de estar implementando uma mudança, uma transformação maior, né? Só pegando um gancho rapidinho da transparência, né? A transparência é uma base muito importante, né? Você evita turnover de Uhum. funcionários, né? Sim, De parceiros para o empreendedor. Você evita riscos também. Se você é transparente ali com o colaborador, com o parceiro que está do teu lado, com a pessoa que está trabalhando contigo ali, você evita riscos, até riscos jurídicos, né? Transparência eu acho que é uma base fundamental em qualquer relação, né? Tem que Sim. ter a transparência, principalmente um ambiente corporativo para que as pessoas caminhem junto contigo. A transparência ela leva à confiança. Então, por isso que ela é muito, muito importante. E o inverso da confiança nesse cenário é medo. Então, se você não é transparente o suficiente, você gera medo nas pessoas, você gera incerteza. E essa incerteza, esse medo é o que mina cultura, é o que mina esse engajamento, esse comprometimento. Porque quando você tem esse nível de transparência, pode estar tudo um caos. Mas eu tô te contando a verdade, eu tô te mostrando, eu tô compartilhando o problema com você e querendo, inclusive, escutar proposições de ideias, né? Ou uhum, seja, o que você quer fazer? Como é que a gente pode resolver esse problema junto? Porque essa é a realidade, né? A gente vai mais resolver problema na nossa uhum, vida uhum. do que qualquer outra coisa. Então, como é que a gente quer enxergar eles, né? De que maneira a gente quer ter o nosso time do nosso lado? Como eles podem nos ajudar? Então, se a gente tiver essa confiança, tiver, né, esse time trabalhando rumo a um único objetivo, fica muito, muito mais fácil e como você bem colocou, eu reduzo o turnover, eu aumento a produtividade, né? Eu gero esse senso de pertencimento, e isso, assim, tem N cases que comprovam, né, que realmente é uma das chaves aí para o sucesso. Né? Sem dúvida nenhuma. E a questão do tempo, né? Às vezes a gente está no dia a dia ali, tá cheio de coisa para fazer. O que que eu faço primeiro, né? Qual que é meu foco, né? O que você falou. Você falou é fantástico, né? Não, eu tenho que ver, eu não vou conseguir fazer tudo, eu não vou conseguir estar em todo lugar, né? Você estabelecer prioridades e Perfeito. ter gente junto contigo, porque sozinho a gente não faz nada, Nada. né? Mas se você tiver pessoas junto com você, se você estabelecer prioridades, não quer dizer que você não vai atender ali aquelas demandas, não, mas você tem que estabelecer prioridades, Sim. porque a gente não vai conseguir dar conta de tudo. Né? Hoje a gente escuta falar muito aí de burnout, né? O pessoal ali com a questão de você lidar com muita coisa, e tudo isso daí acaba influenciando, né? E você ter esse jogo de cintura, conseguir ter uma boa questão emocional mesmo, fazer uma boa gestão emocional também, Sim. ali de você, enfim, né? Eu acho que tudo isso daí também acho não, é fundamental, né? Para você evitar problemas. Sim. E eu acho que você me lembrou até de um ponto muito legal, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma das estruturas que hoje está comigo, que é o Middle. Né? O Middle é o back-office ali da Cashme. E a gente assumiu, né, eu e a Camila, que é a gestora ali da estrutura, a gente assumiu essa estrutura tem mais ou menos 2 anos, um pouquinho mais, que foi num movimento de internalização, né, de uma empresa que a gente contratava, eram terceiros que faziam esse back-office pra gente e a gente decidiu internalizar. E essa estrutura, ela veio de um jeito um pouco beirando o burnout, vamos dizer assim. Ou seja, eu trabalho até de final de semana, 12 horas por dia, um monte de proposta para atender e como eu faço, né, para mudar esse cenário. E hoje até foi muito curioso, né? Eu tive uma reunião de manhã cedo com eles e é muito legal escutar, vindo das pessoas que estão com a gente desde, né, dessa integração, internalização, aliás, e as pessoas falarem, né? Quando vocês assumiram isso, vocês falavam, dá para equilibrar. Faz gestão de tempo, né? Cria agendas, cria rotinas claras, entende o que é prioridade, como a gente atende mais rápido esse cliente que vai mandar que a gente sabe que manda o documento, como é que a gente ordena a nossa fila.
e ver isso na prática e ver eles falando, né, que puxa, hoje eu trabalho 8 horas por dia, não trabalho de final de semana, tenho tempo para ficar com meu filho, tenho tempo para fazer academia, tenho tempo para estudar, isso é motivador, né, porque mostra que a gente consegue sim, né, tendo organização, tendo tempo, óbvio que assim, eu acho que tempo é relativo e ele é diferente para cada um, né, e ele está muito atrelado ao que é prioridade para você na vida. Então hoje, eu não tenho filhos. Eu sei que tem pessoas que têm filhos e aquilo é a prioridade. Então eu não posso comparar ou cobrar coisas distintas das pessoas. Por quê? Porque o que é importante para mim não é importante para o outro. Mas tem um fator comum a todos que é o trabalho. Então, como é que eu organizo o trabalho para que essas pessoas possam priorizar o que é importante para elas? E se elas sentirem que a gente consegue priorizar, elas devolvem em trabalho para a gente. Porque se eu não precisar virar e falar, olha, você vai ter que ficar até 10 horas da noite trabalhando. Ou seja, você tem menos tempo para ver seu filho. Você tem menos tempo para estar com quem você ama, para você estar com quem realmente você quer, ou fazendo o que você quer. Então, esse equilíbrio e esse mostrar que dá, e na prática, ir construindo ponto a ponto, tijolo a tijolo, demora. Nada vem de um dia para o outro, mas é gratificante e é perene. Mostra que dá para fazer acontecer e hoje, curiosamente, a gente teve uma fala dessa que foi muito legal, porque mostra a valorização e a gratidão e, inclusive, o exemplo arrasta, né? Então, ela é uma pessoa que fala e o time que escuta e pessoas mais novas que não vivenciaram isso, mas já começam a mostrar que o modelo funciona, né? Então, você é uma pessoa importante ali, uma figura importante, sem sombra de dúvidas, mas você criou sucessores daquilo. Você criou pessoas que acreditam naquela cultura e que te ajudam a fomentar, a expandir aquele sentimento e aquele modelo de trabalho. Então, acho que isso é muito legal de ver acontecer. Você cria uma cultura ali, né? A pessoa né, passa a ser mais um porta-voz ali né? E é interessante isso mesmo, né? Porque assim, o pessoal fala, eu vou ter uma rotina, né? Mas eu sou muito criativo, eu gosto de fazer muitas coisas diferentes, então a rotina me atrapalha. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, muito pelo contrário, né? As pessoas têm medo de engessar. Isso, exatamente. Só que o processo, ele é diferente de você criar burocracias, né? Quando as pessoas falam muito, agora a empresa está crescendo, vai burocratizar. Não, quando a gente desenha um processo, eu estou criando uma ordem para que aquilo ali seja bem executado, mas não te tira a liberdade de execução. Te dá um padrão, te dá um norte, te dá um rumo, mas você consegue fazer de outras formas, você consegue flexibilizar. É diferente de quando você engessa, ou seja, você obriga a pessoa a fazer daquele jeito e somente daquele jeito. Não, existem vários caminhos. A rotina, ela é isso, ela é te dar um ritmo de trabalho ou te dar um ritmo de vida para que você tenha mais qualidade e consiga ter tempo e essa flexibilidade para ser criativo, para fazer coisas que você gosta. E consiga desenvolver ele, porque não é só o teu trabalho, né? E tem o todo, né? Uma pessoa depende de você ali, a outra depende de você ali. Então, se você não segue um processo, é uma questão de você olhar o todo, ter uma visão macro, olhar aqui de cima. Se você olha só assim, passa a sola do sapato, só olha o teu, e você não segue aquele processo, você está prejudicando alguém. Sim. Né? Às vezes não é por mal, mas a pessoa ela tem que entender isso, que ela faz parte de um todo e que ali tem outras pessoas dependendo dela. Do trabalho dela, né? Ponto. Não, e acho que assim, né, separar uma coisa da outra é muito importante mesmo, né? Você pega artistas, às vezes, né, que trabalham com improviso, mas e aí você fala, nossa, né, ele improvisa, não, aí ele confessa, não, eu tenho um roteiro, eu tenho uma organização de trabalho, né, eu tenho um preparo, né, não chega e brota aqui do nada, né, e eu acho que é um exemplo legal mesmo, tem que né. ter para dar conta, para tudo, né, Mauro? Uhum. E muito pelo contrário, né, e aí o caos total, né, gera desconforto, trabalha até as 10, 11 horas da noite, mas a produtividade não, né? Burnout e outros problemas que a gente que surgem, claro, tem outros fatores, mas acho que essa questão de como você poder ter uma eficiência maior no trabalho, mas mais do que isso, né? Ter um prazer maior naquilo que você faz, acho que passa muito por isso, né?
os processos, as rotinas, aonde eu estava e aonde eu estou, por onde eu estou caminhando e aonde eu vou chegar, né? E com qualidade, né? E sempre com qualidade, né? E Sim, não a qualquer preço, né? perfeito. Agora, um outro ponto também que é muito importante, Marina, que o empreendedor passa por isso todo dia, gente também no ambiente corporativo, é você lidar com áreas diferentes, né? Você, por exemplo, Uhum, você é diretora de produtos, diretora de operações. E você é a pessoa que escuta o comercial, uhum, tem que criar algo para aquilo, tem que tirar do papel, tem que fazer um MVP. Só que você também é a pessoa que lida com o pessoal de tech, que vai atender aquela demanda, fazer com que aquilo fique organizado, com que tenha uma gestão, com que realmente rode, né? Você lida com isso, o empreendedor lida com isso na ponta também, né? O empreendedor chega e fala, eu vou atender aqui uma demanda, vou fazer tal trabalho, tá, mas você está preparado para isso? uhum. Você desenhou, você pensou em todos os pontos, né? E você, como diretora de produtos, é você que faz esse meio de campo, olha um lado, olha o outro e tá aqui, ó. A Sim. bola tá aqui, coloca a bola no chão, né? Como que é isso também, Marina? Porque isso faz parte, né? Ter esse equilíbrio, ter uma visão do todo e saber lidar Uhum, com áreas distintas, né? Cada uma com uma visão ali, todo mundo com o mesmo objetivo, como você falou, com o mesmo sim. propósito, ok. Aham, Mas um pensa diferente do com outro. certeza. É um desafio, né? É um desafio. Acho que o principal desafio quando eu penso na área de produtos é esse desafio da ansiedade, né? Ou seja, eu tenho diversos clientes e eu tenho que deixá-los todos felizes. Mas eu não vou conseguir deixar todos eles felizes. Então eu tenho que entender o que é prioridade e o que é necessidade. E muitas das vezes, seja uma área comercial, uma área de crédito, de ativo jurídico, seja lá qual ela for, quando a área traz uma necessidade, geralmente ela está baseada numa dor. Só que nem sempre a área tem aquilo claro de como eu resolvo. Eu tenho uma dor. E às vezes ela vem já com uma certa roupagem, né? Ou seja, eu preciso de um botão aqui, né, no CRM para fazer XPTO. Ok, vamos lá, mas o que que isso vai te trazer no fim do dia? Será que realmente você precisa de um botão ou você precisa de outra coisa? Você precisa de um processo desenhado? Você precisa de um treinamento? Você precisa... Então, entender a necessidade do meu cliente é fundamental. Porque senão, se eu só tirar pedido, eu vou fazer entregas às vezes vazias e elas eventualmente podem demorar, porque é isso, tem entregas que são rápidas, tem entregas que demoram muito tempo. E se eu não tiver clareza do que o meu cliente quer, eu posso às vezes demorar 6 meses e a hora que eu entregar aquilo já está obsoleto. Aquilo já não ter mais tanta funcionalidade, não atender a necessidade. Por quê? Porque esse diagnóstico inicial ele não foi bem feito. Então, o diagnóstico ele é fundamental, né? Por isso que hoje, por exemplo, na estrutura de produtos nós temos rotinas trimestrais de conversa com as áreas. Óbvio que essa conversa acontece semanalmente, às vezes diariamente, dependendo da entrega, mas pelo menos trimestral para organizar a prioridade, entender qual é a tua necessidade, quais são as suas dores, o que você precisa para que a gente consiga, a partir disso, traçar um plano de ação e ele não vai ser muito longo, ele vai ser eventualmente trimestral para a gente bater essas prioridades e entender, estamos indo no caminho certo? Tá te atendendo? E principalmente entender que a dor do comercial ela é diferente, por exemplo, da dor de crédito, ok? Mas ele tem que ter uma noção de que uma dor compete com a outra no fim do dia, porque é uma única fila de produtos. Eu tenho squads? Tenho squads, mas eu tenho um time limitado de produtos e um time limitado de tecnologia. Então, eu não consigo atender a todas as prioridades ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter que fazer escolhas que casem com o negócio, né? Então, o papel até de um PM é equilibrar o negócio, o cliente e a necessidade. Fazer esse casamento ali e a tecnologia, né? Ou seja, o que eu faço com essa necessidade, como eu endereço, como eu entrego valor, né? E isso é um ponto muito importante. Nem sempre a primeira entrega ela vai ser a entrega final. E isso tem que estar sempre muito bem alinhado. A área de produtos, ela não consegue entregar valor sozinha. Então, a todo momento a gente está conversando com o nosso cliente e entendendo. Isso aqui atende a sua necessidade? Se a gente fizer dessa forma, é sempre muito alinhado à tecnologia e ao que a gente tem disponível em mesa, né? Então, às vezes, o PM ou o PO vem com uma ideia maluca, né, pro dev, pro desenvolvedor, e aí aquilo ali
cai por terra. Por quê? Putz, não tem como fazer, não dá, isso aqui seria maravilhoso, mas não tem essa tecnologia, não tem essa tela, isso não é nativo do sistema. Então, é um vai e vem, né, de alinhamento de expectativas e de entregas e de entendimento de que elas vão realmente competir e eu tenho que mostrar por que eu estou priorizando o X e não o Y neste primeiro momento, mas eu tô te olhando, tô te entendendo e uma hora eu vou chegar até você. É só uma questão de necessidade do negócio. Pois é, muita coisa você falou, Marina. Estou processando É uma tudo aqui. loucura. É uma loucura, porque além disso tudo que você disse, né, dos interesses das áreas, do conflito, da escassez, você não tem, as demandas chegam, voltando à premissa, né? Às vezes, assim, ele tem a dor, mas ele não tem ideia do que está pedindo ou de qual é a solução, né? Sim. E aí, isso é normal, né? O cliente, então, né, é muito normal, né? E esse exercício do diagnóstico ali, acho que passa a ser o alicerce, né? Para traçar um caminho, né? Sim. E vai conversando, e vai melhorando, né? Outra coisa que você falou, né? Quer dizer, nem sempre o que entrega é o final, quer dizer, né? Depende de como que você vai Da demanda, de tudo. E como você vai trabalhar isso, né? Qual a finalidade, como que você vai lapidar. É uma loucura mesmo, né? Desculpa te interromper, mas assim, tem um ponto, né, da questão até de um MVP. Né? Às vezes é melhor você entregar um mínimo produto viável, um MVP. Por quê? Porque ele vai trazer a prática do que está realmente acontecendo. Um exemplo rápido, né? A gente está desenvolvendo ali, o time de tecnologia, uma inteligência artificial para fazer a leitura do imposto de renda, para auxiliar o time de comitê durante a apresentação. Bacana. Vamos lá, já vamos integrar o CRM, já vamos fazer isso, já vamos fazer... Não, vamos pro MVP, vamos pro básico. Entrega ali atende a dor ali daquela pessoa que apresenta o comitê e vê se aquilo funciona. Funcionou? Tem ajuste? O que precisa ser feito? Vamos pro básico. Deu certo? Vamos para um próximo passo de integração. Por quê? Às vezes eu miro lá nas estrelas, né? Eu quero a Ferrari. Mas calma, vamos andar de Fusca primeiro. Tá tudo bem. Ele vai andar, ele tem 4 rodas, ele tem um motorzinho legal. Ele não é uma Ferrari, mas eu consigo ir evoluindo gradativamente para chegar onde a gente quer. Exato. Então, tem coisas que a gente, de fato, precisa ser mais estratégico e tem que ir quebrando para conseguir chegar no meu produto final e atender a expectativa do meu cliente. Senão, eu me frustro, ele se frustra e a gente vai ter que começar do zero. E aí estressa tudo. E não sai do lugar, né? Você fica só sonhando com a Ferrari e não fez nada, né? Exato. Pode falar. Não, eu tiro uma palavrinha que você falou, ansiedade. Será que isso realmente é necessário ou é uma ansiedade? Não, eu tô com uma demanda aqui, eu tô com um problema aqui. Será que realmente é um problema? Será que é isso? Será que não é alguma coisinha que eu tenho que corrigir? Um discurso que eu tenho que fazer? Né? Acho que a gente sempre tem que avaliar isso, né? Tanto a gente, quem está no mundo corporativo, o empreendedor ali, né? Realmente é necessário, eu preciso disso, né? Fazer essas perguntinhas chaves antes. De qualquer mudança que você for fazer, eu consigo atender? Eu realmente preciso? É fazer o diagnóstico antes, não é sair já mudando, fazendo, e o que você falou agora. Comece aos pouquinhos, vai lá, faz um teste. Mas primeiro pensa, faça uma reflexão, se você realmente necessita daquilo, se realmente vai resolver ali o teu problema, acho que o ponto é esse, né? Mas eu acho que um grande desafio é você... Mais uma vez, eu acho que é você lidar com a ansiedade, lidar com as áreas e conseguir fazer com que as pessoas entendam tudo isso. Porque você está com uma visão macro do negócio. Você está olhando o comercial, você está olhando o pessoal de tech, você está olhando a tua demanda, você está com uma visão do todo. Né? Quando uma ponta vem para você gritando, eu preciso disso daqui e tal, e tem que resolver, né? Acho que é o grande desafio, você ter esse jogo de cintura para conseguir dar uma segurada na onda ali. Perfeito. E não somente eu, mas o time como um todo, né? Porque isso, a ansiedade, ela vai consumindo. E aí a pressão aumenta e vem um monte de demanda e como é o que eu gerencio, o que eu priorizo. Tem que conversar, tem que alinhar, tem que entender. Porque é humanamente impossível você lidar com 5, 7, 10 problemas ao mesmo tempo. Você vai ter que fazer escolhas. Então, se a gente alinha, se a gente comunica, se a gente puxa o cliente para perto e fala, ok, você tem 10 problemas,
que dói mais? Uhum. Por onde a gente começa? O que sangra, o que você fala, isso aqui eu preciso resolver para ontem. É esse? Ok. Então vamos trabalhar em cima desse, vamos ordenar aqui as prioridades pra gente atender a tua necessidade, mas de um jeito ao qual a gente não atropele nada, a gente não crie, vamos dizer assim, até uma ansiedade maior, porque senão ele fica com aquela expectativa de ufa, eu enderecei tudo, agora eles vão resolver tudo. E não vai resolver. Ou vai demorar muito mais tempo do que o previsto, porque você não me passou a visão completa, né? É você ir no médico e reclamar de um monte de coisa. Ok, mas por onde a gente começa, né? O que tá doendo mais? Por onde... O que a gente faz primeiro, né? Então, é ter essa visão, esse panorama completo para realmente não criar uma expectativa e não gerar uma frustração pela ausência da entrega, mas isso tudo é vinculado 100% à comunicação, na minha visão. Sim, comunicação, pessoas, fazer esse elo dos processos, né? Das pessoas, processos e pessoas, mas Sim. principalmente pessoas. E isso não tem inteligência artificial que resolva, né? É inteligência humana mesmo para fazer isso, né? Exato. O ser humano, óbvio, a IA, ela vai entrar, ela já entrou com uma força total, e o ser humano, ele tem que se adaptar e entender como usar ela a nosso favor, como é que a gente interpreta aquilo, como é que a gente potencializa o nosso trabalho. Mas o ser humano, ele, óbvio, vai ter que se adaptar a N questões, a N cenários, mas dá para fazer um bom casamento entre IA e o ser humano. Uhum. É algo que a gente consegue potencializar e puxar o outro ali. É toda uma questão de encaixe, né? Agora, teve algo na Cashme que... bom, você entrou em 2020. 2020. Teve algo que te marcou lá, Marina? Algo que foi algo complexo, que teve que ser desenvolvido? Algum case, alguma história bacana que vem na tua cabeça em relação a resolver ali algum problema, algo que te marcou dentro da Cashme, alguma história que você possa compartilhar com a gente? Eu acho que, assim, acho que a mudança, né, de perfis ali de comerciais é algo que eu tive que estruturar muito bem para vender, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito legal de trazer, porque acho que o Caio Carneiro, ele falou uma vez que existem dois tipos de comerciais, os carnívoros e os herbívoros. Eu, nitidamente, sou herbívora e tá tudo bem, tá tudo certo. Por quê? Porque eu não sou aquela pessoa que vai ralar o sapato na rua, que vai correr atrás do cliente, etc. Eu realmente gosto do telefone, né, da estruturação, da personalização, de criar uma solução ali para o meu cliente, né? São atendimentos distintos. E eu acho que fazer esse modelo emplacar foi muito trabalhoso, eu diria. Foi desafiador, foi muito legal, mas é algo que, assim, leva tempo e não se paga num curto prazo, né? Então, acho que fazer o contrapeso, né, de um modelo B2B, que é super rentável, que gera, né, um resultado fortíssimo, versus um B2C, onde você tem que ir atrás do cliente final, tem que investir em mídia, tem que investir, né, no seu canal orgânico ali, no seu blog, etc. Para fazer aquilo crescer, leva tempo. Você faz apostas, você vai construindo tijolo por tijolo. E às vezes você se frustra no meio do caminho, porque você olha e você fala, puxa vida, quando é que eu vou fazer mais do que 10 milhões no mês? Isso vai chegar, vai acontecer, mas, né, colocando tijolinho atrás de tijolinho, trazendo um alicerce, né, bem, né, uma fundação bem forte para você chegar naquilo, né? E eu acho que eu vivenciei muito isso durante os meus 3 primeiros anos de Cashme, né? Foi ali um passo a passo ali de provação, de mostrar que aquele modelo funcionava, de mostrar que aquilo ali gerava resultado, né? Mas não foi fácil. Do zero, né? Do zero, sem, assim, óbvio com investimento, mas sempre brigando para ter investimentos, né? Ou seja, me dá mais que dá para fazer. Vamos lá, aposta um pouquinho mais aqui e vai provando com fatos e dados e vai trazendo números que, né, mostram aquilo e vamos pleitear mais headcount, vamos, né, construir. Então eu acho que isso foi mega desafiador. Em alguns momentos dava aquela sensação de será que vai funcionar? Né? Será que tem espaço realmente para crescer? Mas cresceu
né, e conseguiu tirar N projetos em cima disso, como eu bem comentei, Middle, Eduque-me, acho que a própria estrutura hoje de processos vai muito em cima disso, então acho que foi um case que me marcou muito e, assim, o próprio Juliano custou um pouquinho tirar da minha mão, porque foi onde começou, onde o coração ficou por muito tempo, mas que hoje me mostrou quão importante foi para essa trajetória e para realmente construir quem é a Marina hoje, né? A Marina carrega o mesmo DNA em qualquer estrutura, com pessoas, com processos, com qualidade, né? Olhando para o todo. Mas foi a forma que você conduziu, né? Dali a Marina se moldou para o que é hoje, claro, com as suas experiências anteriores também, mas a forma com que a gente lida, hoje eu estou atuando aqui em tal área, estou atuando ali em tal função. A forma com que você lida com isso, ela vai te construindo, né? Então, eu atuava com online, tá, mas eu segui um processo assim, fazia assim, assim, assado, opa, encaixa perfeitamente aqui. Né? Então, tudo vai da forma que você atua, independente da área, né? Esse que é o seu ponto, né? E um outro ponto que você falou também, que é difícil, é fato, uma coisa é você começar, você dar sequência em algo, né? Que também tem os seus desafios, mas quando você começa do zero, né? Ambiente corporativo, as pessoas têm que te conhecer, o teu trabalho, e você tá vendo o que está acontecendo na ponta, mas as pessoas que estão ao teu lado não. Sim. Então você tem que mostrar, você tem que ir aos pouquinhos, né? Você tem que ir devagarinho, você tem que manter o foco, você tem que seguir um processo, você tem que ter muita resiliência, Sim. jogo de cintura, né? Para conseguir lidar com isso, né? Então, sem dúvida nenhuma, acho que é um dos principais desafios, né? E ainda mais você que atuava com online de um produto que a gente sabe que tem um potencial muito grande, Sim. mas ainda tem algumas barreiras, a questão cultural, o brasileiro está conquistando o primeiro imóvel, acabou de conquistar, tem poucas opções no mercado, não conhece, e tem também o seu desafio. Você não só pegou um desafio ali em relação à área, Sim. mas também com um produto desafiador, um produto que é muito bom, só que ainda é pouco conhecido, né? Exato, e mesmo depois de muitos anos, né? A mesmo gente está depois de muitos falando já anos. de 10, 15 anos aí de um mercado sólido de home equity que ainda tem muito desafio, tem de fato uma barreira cultural aí do imóvel, do cliente realmente ter um apego. Não é o mercado, por exemplo, americano, né? Que as pessoas hipotecam a casa delas. E, óbvio, com uma taxa Você de vê em juros. filme. Exato. E com uma taxa de juros muito mais atrativa. Esse é o ponto, né? O brasileiro ele está acostumado a taxa de juros cara. Então, convencer o cliente de que aquilo é uma boa solução é difícil, mas ao mesmo tempo é o mais legal. E você me lembrou de um cliente que eu atendi no passado que foi muito curioso. Ele me pediu para eu ligar para ele, foi uma indicação, né, do Felipe até então na época. E aí ele falou: eu quero trocar minha dívida. Falei: tá bom. Quanto você tem? Eu tenho X milhões. Tá bom, qual que é a tua taxa? Na época devia ser, sei lá, 0,99, a gente estava praticando um 0,9, alguma coisa assim. Falei: quer um conselho? Não troca. Falei: não vai fazer sentido pra você. Aquilo ali, o que você tem hoje na tua mão tá muito bom, cara. Segue com ele, daqui um tempo, volta ali, faz amortizações, tal, né, amortizações extraordinárias, vai abaixando teu saldo devedor. Mais pra frente, revisa aí a tua dívida para você conseguir fazer esse contraponto, porque hoje teu saldo tá muito alto. Mesmo que você vá pegar um troco, não vai fechar a conta. Você vai encarecer a tua dívida no fim do dia. Aí ele olhou e falou assim: obrigada. Ele falou: eu não esperava esse nível de sinceridade, né? Eu não achei que eu ia realmente ter um aconselhamento. E isso muda, né? Porque fideliza o cliente. E aí, logo no dia seguinte, ele me mandou mais uns 2, 3 contatos, falou: esses amigos meus provavelmente querem crédito. Fala com eles. Que legal. Então, o não, às vezes, ele precisa ser dito, né? A gente precisa mostrar para o cliente o que é bom, o que é ruim, o que vai beneficiar ele, o que vai prejudicar ele. Não faz isso agora, vai para cá, vai para lá. Porque ele vai lembrar de você mais para frente, daqui 6 meses, 1 ano. E toda hora acontecia isso. Então, assim, é muito nessa pegada que a gente vai tentando fidelizar o cliente e dar cada vez mais crédito para o produto, vamos dizer assim. Legal. Não, e aí entra de novo transparência, né? Perfeito. Jogar limpo, né? Transparência, né? Interessante o jeito que você falou, né?
do herbívoro e do carnívoro, né? Porque não tem a ver com agressividade. Foi mais agressivo, né? Porque se falou não e deu um resultado melhor, recebeu Sim. mais clientes, né? Exato. Do que simplesmente se fosse fechar aquela operação, né? Que com certeza podia gerar uma frustração, né? Enfim, ou talvez nem fechasse, né? Ela tá tentando me enrolar. Exato. E o pior, ou às vezes o pior, o cliente ele não percebe naquele momento. Ele fecha, ele confia em você. Mas daqui 6 meses, quando a parcela dele tá mais alta do que ele estava pagando, ou quando ela, né, começa a subir além do previsto, porque está indexada, né, a uma taxa que acaba sendo mais agressiva, ele vai lembrar de você. Sim. E aí ele vai lembrar de você de um jeito ruim. Sim, então, sim. acho que não é a impressão que no Com fim das certeza. contas a gente quer passar, né? E a melhor resposta é indicar as pessoas, né? Quer dizer, ele não só fica satisfeito, como ele né, de certa forma, Sim. atesta, né? Coloca a mão no Atesta. fogo, né? Então você faz isso para quem você fica realmente feliz, né? De ter tido você não vai fazer se você tiver a menor dúvida que isso possa criar um problema para a pessoa e porque vai criar para você também, né? Então, pô, sensacional. Isso que você falou é muito bacana, né, Marina? Porque eu sei que isso é de você, é da Marina. Sim. Independente da cultura da empresa, se isso faz parte ou não, eu sei que isso é da Marina, porque, né, eu te conheço. Agora, você tocou num ponto aí, né, do cliente, de você olhar o cliente em primeiro lugar, a pessoa, se é saudável, se é interessante para ela ou não. Né? A gente começa a refletir aqui a importância de você ter uma boa... de colocar o cliente no centro, né, de ter uma cultura forte, né? Então, ó, tudo que for desenvolvido aqui, pessoal, tem que ter essa base aqui, ó. Né? Porque se você tem, olha o resultado que teve, por exemplo, essa sua postura em relação ao cliente, né? Perfeito. Quando você tem ali uma base sólida, você tem uma cultura bem definida, algo forte dentro da empresa, o resultado que tem é esse, né? Para quem vai começar, né, a empreender, você tem que ter, né, Marina? Você tem que ter ali os seus pilares, que é a antiga missão, visão, valores, que agora é algo mais amplo, né? Mas você tem que ter uma boa base, você tem que estar firmado em algo, tudo que for sendo construído tem que ser cliente no centro, eu tenho que ter ali meus princípios e você tem que seguir aquilo, né, Marina? Sim. Seja para qualquer função na empresa, qualquer atividade. Sim, e eu acho que isso vale para uma empresa de 5 funcionários até 1.000, 10.000 funcionários. Eu acho que geralmente é o CEO quem começa, né, esse cascateamento. A cultura ela começa muito através do modo de pensar do CEO e geralmente, num primeiro momento, esse CEO ele busca pessoas que até pensem similar a ele, o que é natural, porque ele precisa fortalecer aquela cultura, ele precisa mostrar que aquele valor ele é importante e como aquilo ali, vamos dizer assim, se potencializa ao longo do tempo, né? Então, ter pessoas que catalisam isso é fundamental. É óbvio que você, com o passar do tempo, vai criando diversidade, né? E a diversidade é o que, inclusive, fortalece ainda mais, né? Porque se a gente tiver pessoas similares a nós, que pensam sempre igual a gente não sai do lugar. Então eu preciso ser contestada, eu preciso ser provocada, preciso ter ideias diferentes, mas ideias diferentes é diferente de ideais diferentes, de valores, Legal. de questões éticas, né? Isso é o que é inegociável e é o que vai dando solidez para uma cultura, né? E o clima, né, de uma empresa, ele é o reflexo de uma cultura bem estruturada, né? Então, quando eu penso em clima, é tipo o clima do tempo, né? Hoje chove, amanhã não. Então, vai mudar, mas ele não muda drasticamente ao ponto de alterar a cultura daquela empresa se ela estiver bem enraizada. E você até pode ter microculturas, né, dentro da sua empresa, mas elas todas são ramificações da cultura original, né? Então, às vezes elas são até mais potencializadas, elas são mais fortes ou menos, mas elas todas têm uma raiz muito forte, muito relacionada àquela cultura e que é o valor, né? O como a empresa se posiciona no mercado e o cliente, né? Se você fizer bem feito, ele enxerga, né? Ele vê que aquilo ali, o que você escreve na parede, né? O crédito que impulsiona, por exemplo, é a verdade, mostra aquilo na prática. Isso daí é muito legal, né? Porque a gente falou de resultado, você falou agora na prática, tal, do que a empresa, da imagem que a empresa passa no mercado. E isso ajuda no dia a dia, né? Isso ajuda na gestão do tempo, isso ajuda nas atividades, porque se você faz algo como você falou, com um propósito, lá no começo que você falou, tem que ter o mesmo propósito, um objetivo, né? Se você tem uma boa base, não, mas isso aqui
tem pessoas no centro, está ajudando o cliente está aqui, né? Não compensa fazer, não compensa. Ah, eu tenho que resolver isso daqui, mas isso daqui está afetando direto o cliente na ponta. Sim. Sabe? É uma forma também de se você organizar e de você conseguir fazer a gestão das atividades e do tempo, né? Sim, e ela... Peguei uma frase aí sensacional, né? Ideias diferentes e o mesmo ideal, né? Acho que isso aí resume, né? A importância da pluralidade, mas ter o mesmo ideal, enxergar a mesma, né? O mesmo ponto onde, né? Ter a comunhão, né? Do mesmo ponto onde vai se chegar, né? Muito bom. Agora, só um ponto que você tocou, Marina, que é a diversidade, que eu gosto bastante, né? Que é você ter, mais uma vez, pessoas com o mesmo ideal, com o mesmo propósito. Ok. Mas pessoas com perfis diferentes, né? Então, uma pessoa é mais analítica, a outra é mais comercial, a outra tem mais visão de negócio, a outra tem uma visão mais do todo, a outra... Enfim, né? É importante para que as pessoas, principalmente para o líder, né? Para que as pessoas te tragam visões diferentes, para que você não se acomode. É uma forma também de você ajudar todo o processo, Sim. ajudar na demanda do dia a dia. Opa, porque tem uma pessoa ali que vai... Eu sei que a pessoa tal, ela vai me apontar. Se tiver alguma coisinha, ela vai me trazer, com certeza. Né? O fulano já vai me ajudar a segurar um pouquinho a onda, né? Então, é uma outra forma de você conseguir fazer também a gestão do grupo, a gestão das suas atividades, você chegar no teu objetivo, tudo isso daí também faz parte. Sim. Né? A diversidade, né? Você não tem que ter pessoas... Às vezes tem gente que, não, vou contratar só gente que... pensa da mesma forma, só gente com um determinado perfil. Eu, particularmente, eu não gosto. Eu quero pessoas que sejam diferentes, que pensem diferente, para me trazer ali contrapontos. Ah, mas isso é conflito. Não, não é conflito. Mais uma vez, o ideal é o mesmo. Sim. A base, ela é a mesma. Mas pessoas com pensamentos, com visões diferentes, com experiências diferentes, com idades diferentes, sabe? É importante. Isso traz uma riqueza absurdo, acho que para qualquer negócio, para qualquer empresa, né, Marina? Com certeza. E a gente está vivendo um momento do mercado que reflete muito isso, né? A gente tem praticamente 4 gerações trabalhando em conjunto, né? Então, isso traz muito dessa questão da pluralidade. Você quis usar uma palavra difícil, né? Trabalhinho. Mas traz muito dessa questão da diversidade, porque é isso, é você lidar com uma pessoa de 18, 20 anos te trazendo ideias, né? Que é uma pessoa que consome muito conteúdo, tá toda hora ali, né? Com a dopamina lá no teto. E do outro lado, você tem pessoas um pouco mais cartesianas ainda, que estão acostumadas a... Primeiro eu faço isso, depois eu vou pra cá, depois eu vou pra cá. Porque, ok, é o mundo, né? Como ele foi moldado, né? Eram como as coisas andavam, né? Numa determinada época. Então... fazer essas gerações conversarem, chegarem a um consenso, requer muito dessa gestão de conflitos, muito desse entendimento de, ok, vamos lá, vocês estão com objetivos iguais, mas posições diferentes. É aquela imagem do 6 e do 9, sabe? O reflexo. É muito daquilo, é você ajustar a posição, é você ajustar ali, de novo, né, a comunicação, para que essas pessoas entendam, opa, qual que é o objetivo aqui? Pelo que a gente está discutindo? Onde a gente quer chegar? Legal, qual que é a tua ideia? De que maneira a gente faz isso acontecer? E acho que um ponto muito importante é estar aberto também para escutar. Se eu não estiver aberto, tudo vai ser difícil. Eu vou sofrer demais, as mudanças vão ser dolorosas, eu vou passar ali por um processo muito forte do que a gente chama de luto, né? Na gestão de mudanças a gente tem isso, a gente tem que entender que as pessoas elas demoram para desapegar de algumas questões, faz parte, mas como eu vou gerenciando esses conflitos e... vamos dizer assim, articulando o cenário para que essas pessoas consigam dialogar de uma maneira clara, mas que eu não perca essa essência, né, da diversidade, que eu não perca esse poder de poder falar, vamos dizer assim, né, de ser escutado, porque se eu calar todas as vozes, só a minha vai ficar, mas o que eu vou ganhar com isso? Nada. Vai parecer que eu tô sozinha, aquele silêncio ensurdecedor e que você nunca vai chegar a nenhum lugar sozinho. Então, eu sempre falei muito isso pro meu time. Eles, juntos, têm mais poder do que eu. Se eles decidirem parar, cruzar o braço... O que vai fazer? Ferrou, ninguém faz mais nada. Então, isso é algo que, assim, é muito importante. Porque, senão,
realmente vira uma gestão, assim, muito dura, né? E isso não é bacana. E para o líder de hoje, para o empreendedor de hoje, né? Antigamente era vertical. Sim. Hoje é horizontal, né? Uma startup, por exemplo, crescimento acelerado, fintech, todo mundo dando ideias e juntos, né? Hoje o mundo é esse, né? E essa diversidade, sem dúvida nenhuma, é fundamental para o crescimento, para a evolução, para tudo. O Porque a mundo, sociedade é assim, mudou, né? O seu cliente vai ser assim também. Não é só o seu colaborador, né? Então, você tem que saber, né? Permear aí, né? Deixa eu pegar uma outra coisa, assim, eu não sei o tempo, mas é que tem muita coisa legal. Mas assim, é, você falou, né, quando veio para a Cashme, né, da parte processos, né, estruturar do zero, sair do zero, que sempre é um desafio, né? E você veio em 2020, foi isso, né? 2020. Uma data maravilhosa para começar a fazer isso. Perfeito. Pandemia. Pandemia. Como é que foi esse caos todo, cara? Foi um momento, assim, muito, muito desafiador, né? Inclusive, era para eu ter entrado na Cashme em meados de março de 2020. Já estava tudo ok, Bem no tudo começo. certo. Eu fui almoçar com o Juliano, na semana seguinte, lockdown. E aí é aquela, segura a expectativa, segura a ansiedade, segura tudo, né? Porque você já tava ali no caminho e tal, e aí dá aquela segurada, né? Então, mas deu certo, né? Em junho a gente colocou o projeto para rodar e aí eu fiz a mudança. E assim, foi uma experiência assim que, de novo, né? Entrou muito, muito essa questão da rotina e do acompanhamento, né? E assim, a rotina nesses cenários ela era completamente diferente de microgerenciar as pessoas. Por quê? A gente criou hábitos, né, às vezes de dar bom dia, tchau, tô saindo, não sei o quê, mas nunca foi com a intenção de saber se você estava trabalhando ou não, porque, de novo, existe a confiança. Né? Então, existia um alinhamento muito claro do que era esperado, como era esperado. A gente sabia que as pessoas iam ter dificuldade em relação à rotina, em relação à escola, filhos, estava todo mundo em casa, como é que eu faço? Vou deixar meu filho na minha mãe, no meu pai, já volto, não sei o quê. Então, foi necessário muita confiança. Quando eu construí o time, óbvio, eu trouxe pessoas também do meu círculo de confiança que trabalhavam comigo na Acreditas, e isso me ajudou e acho que foi, né, também essa construção pouco a pouco, né? Se eu tivesse colocado 5, 6 consultores de uma vez só, talvez eu tivesse uma dificuldade muito grande de aculturar essas pessoas e mostrar para elas o modelo de trabalho que a gente queria. Mas como eu fui trazendo pouco a pouco, né, eu tive a grata surpresa também de receber pessoas de dentro da Cashme que já tinham trabalhado comigo, né, num dado momento, então isso facilitou muito, né, acho que a competência ela tá sempre um pouco interligada à sorte, né, eu acredito muito nisso, mas primeiro vem a competência, a sorte ela vem na sequência, ela é o acaso de muito esforço, na minha opinião. E aí, isso me ajudou muito, né, a formar esse time, a aculturá-los, a mostrar o que era valor, a mostrar o que era importante e gerar essa confiança. Né? Acho que quando um gestor ele passa a fazer um microgerenciamento, das duas uma. Ou aquela pessoa ela é nova e eu preciso acompanhar e faz parte do processo até que eu vou soltando aquela pessoa, né, e eu vou deixando ela ir mais longe, ou eu desconfio. Eu começo a minar confiança, né? E isso é muito meu. Eu começo um relacionamento confiando em você 100%. Então, tá aqui, é assim que eu trabalho, essa sou eu, né? Eu trago toda a regra do jogo. Quem vai determinar se o meu nível de confiança vai permanecer em 100 ou vai cair é você. Né? Então, são as suas atitudes, é o que você me traz, é o como você conduz esse relacionamento. Então, foi muito nessa pegada que eu consegui construir esse time. Acho que, sei lá, depois de um ano a gente foi conhecer todo mundo no presencial. Foi uma loucura, mas ali eu já tinha, acho que, 6 ou 7 consultores. Então, assim, foi algo que realmente precisou de muita confiança, de muita comunicação, de muita rotina. Então, existia, né, o que a gente chama até hoje de checkpoint, que é 15 minutos, né, uma matinal rápida para definir estratégia. Então, o que a gente vai fazer, como é que estão os leads, para onde a gente vai, qual que é o planejamento, quanto que a gente está da meta. Então, essas rotinas para, né, dar o direcionamento para o pessoal
foi fundamental e são coisas que a gente mantém até hoje. Carrega Porque é essencial. Então, eu preciso ter dailies, né, checkpoints, eu preciso ter weeklies para, né, trabalhar a estratégia, eu preciso ter mensais para celebrar momentos ali de conquista, de bater meta, de entregar resultado, de entregar projeto. E isso, na minha opinião, indifere se você está numa área comercial, se você está no produto, se você está numa área operacional. Essas rotinas, elas são mega aplicáveis a qualquer cenário, porque elas engajam, elas orientam, elas dão o norte das pessoas e trazem também tranquilidade de que as pessoas estão fazendo um bom trabalho. Boa. Marina, eu queria te pedir que você deixasse, por favor, que você deixasse um recado, né? O papo foi muito rico. Os pontos que você trouxe aqui, eu acho que vale a pena a gente recapitular, pegar os principais pontos, lá, transparência, o mesmo objetivo, mas que você deixasse um recado, tá? Não só para quem está empreendendo, mas para quem está no ambiente corporativo também, sobre como lidar com pressão, gestão de tempo, prioridade. Você falasse um pouquinho, deixasse um recado para quem está nos assistindo. Boa. Acho que, né, se a gente tiver que sumarizar tudo isso, eu acho que, na minha opinião, são 3 pilares que todo empreendedor, né, todo dono de um negócio ou gestor, colaborador, seja o que for, precisa ter em mente. Pessoas, processos e tecnologia. Eles precisam estar toda hora interligados. E quando eu falo de tecnologia aqui, não é pagar um CRM, não é gastar uma energia, né, uma grana louca em, né, o melhor CRM do mundo, a melhor tecnologia do mundo, não. É ter uma tecnologia que te ajude a impulsionar. Mas antes de mais nada, saber quem é o seu cliente, né, ter pessoas do seu lado para te ajudar a construir isso, ter processos muito bem definidos e aí a partir disso usar a tecnologia para impulsionar teu resultado. Então esses 3 pilares, eles são, assim, na minha opinião, inegociáveis e eles precisam andar de mãos dadas. É um tripé. Se um deles cair, o teu negócio, na minha opinião, não para de pé. Ou vai parar, mas você vai demorar mais tempo para tracionar, você vai demorar mais tempo para emplacar ali, para ter um pouquinho mais de tranquilidade, ter um pouquinho mais de segurança, né, e estabilidade. Boa. Mauro? Sensacional. Eu acho que o bate-papo foi ótimo. Ficaria mais umas 2 horas conversando com ela. Ô Maria, obrigado. Né? E o recado final, né? E eu processando aqui, né? Pessoas, processos e tecnologia. Independentemente do tamanho. Né? Você pode ter pouca gente, uma pessoa, 2, mas trata da mesma forma, sabe? Porque senão se perde no meio do caos, né? E aos pouquinhos, né? Começa aos pouquinhos. A gente fala de tecnologia, mas começa aos pouquinhos. Vai conforme a demanda, vai conforme as tuas pernas, né? Isso. Não queira dar um passo maior que o outro. Sou eu e, sei lá, minha esposa que trabalha, mas você vai ter gestão de pessoas, você precisa de um processo e você pode usar tecnologia simples, mas não tire isso do seu radar, né, no começo, né? Show de bola, sensacional. Né? Olhe, de repente, o que você pode fazer diferente, né, Marina? Olhe com viés sempre de solução. Perfeito. Nunca focando no problema, né? Acho que tudo depende, tudo que aparece pra gente, acho que depende do ângulo que a gente olha, né? Você tá olhando com viés de problema ou você tá olhando ali como aquilo ali como uma oportunidade? Como ela falou no começo, né? Como você falou no começo. Isso. Eu acho que esse que foi o ponto, né? O bate-papo foi muito rico, como o Mauro falou, né, Mauro? Acho que se a gente ficasse conversando aqui, ficaria muito mais tempo. Eu te agradeço muito, Marina, a disponibilidade, toda a parceria também. Agradeço demais também o Mauro. Obrigado. De passar para você fazer o encerramento, Marina. Eu que agradeço, assim, o espaço, né? Acho que foi uma conversa muito, muito rica. É muito legal revisitar algumas questões, porque a vida é tão corrida que às vezes a gente esquece né, do quanto a gente superou alguns desafios, né? A gente sofre muito pelos percalços, mas depois eles passam, né? Então, a gente relembrar um pouquinho, né, do que passou, reviver algumas situações, valorizar esse crescimento, né? E pensar no passado para refletir o futuro, eu acho que é algo que é um exercício sempre muito válido de fazer. Então, assim, só agradecer vocês aí pelo espaço. Valeu. Nos agradecemos, Marina. Obrigado, pessoal, e até a próxima.